sejam muito bem-vindos a mais uma grande conversa. Como já perceberam, ao longo deste mês de setembro estamos a comemorar 7 anos. É uma data que merece ser comemorada e por esse motivo as grandes conversas serão sempre com caras do Porto Canal. Hoje vamos destinar o tempo de antena a caras ligadas à informação e vamos começar com uma boa rapariga, com uma voz firme, lábios bem desejados por muitos telespectadores que eu sei que são bem bonitos e hoje, para além da voz ser firme, é rouca. Estás mais sexy. rouca do que o habitual, exatamente. E o mais giro disto tudo é que o Departamento de Informação vem com um certo pânico para esta cadeira. Estás confortável? Estou mais ou menos confortável. Confesso que não é muito habitual estar deste lado e que é um bocadinho diferente e estranho. Comecei por definir-te como uma boa rapariga de Amarante, não esqueci-me dessa parte, com uma voz muito firme e que os telespectadores apreciam e muito. E já tenho muitos convidados e convidados que vêm frequentemente ao Porto Alive, por exemplo, que acham-te muito bonita e que tens uns lábios muito parecidos com alguém que também faz informação na televisão portuguesa. Então tenho que agradecer esses elogios. Acho que a questão da voz firme encaixa, o de boa rapariga tem dias e acho que, pronto, eu agradeço também os lábios, também é uma parte que eu gosto particularmente de mim. Olha, falando um bocadinho do teu percurso, porque o objetivo destas conversas é apresentar as caras do canal. Há umas que têm, por sorte, programas que permitem mais divulgar o seu lado mais pessoal, outros que não, que é o teu caso, fazes informação, és pivô, coordenas também o jornal, mas antes disso, queríamos conhecer um pouco mais de ti. És a menina dos olhos de Amarante. Sentes isso, não. Acho que há muitas meninas e muitos meninos dos olhos de Amarante. Não é uma cidade assim tão pequena, mas sinto que de facto sou acarinhada, não só pela família, obviamente, mas também por muitas pessoas que geralmente vão ter com os meus pais ou com os meus avós e que muitas vezes que não sabem que sou filha ou que sou neta, agora já vão sabendo mais, mas no início as pessoas não associavam, era mais pelo nome, pelo sobrenome de família, e aí sim vão tendo com os meus pais e com os meus avós, com os meus tios, e vão felicitá-los, saber se é mesmo filha ou sobrinha, e sim, mas longe de ser a menina dos olhos de Amarante, porque eu acho que há muita gente com valor naquela cidade, muitas pessoas também que são reconhecidas pelo seu trabalho noutras áreas, muitas na área do desporto, e portanto eu acho que é longe de me sentir assim, se bem que me sinto obviamente muito acarinhada pela cidade. Portanto, mimo sentes de certeza e aproveitas também muitos fins de semana para ir até Amarante. Sim. Foi lá que estudaste? Foi lá que estudei até ao 12º, desde o infantário. Andei sempre no colégio de São Gonçalo em Amarante, e fiz praticamente todo o meu percurso lá até sair para a faculdade, foi sempre em Amarante. E a parte do jornalismo surge como e quando na tua vida? A parte do jornalismo, como uma decisão consciente e falada, surge um bocadinho tarde. Eu tinha a ideia que gostava de falar, que gostava de comunicar, mas nunca gostei muito de fazer aqueles planos a longo prazo e nunca fui muito de dizer eu quero ser isto ou só quero ser isto. Sabia que gostava da área de comunicação, sabia que gostava de falar, de comunicar com as pessoas, de fazer chegar às pessoas uma mensagem, não necessariamente pelo jornalismo, porque depois uma pessoa começa a ver muitas áreas sobre as quais o podemos fazer, e inicialmente a minha escolha não recaiu sequer por humanidades. Eu comecei por ciências, exatamente, porque eu achava que indo para humanidades, por um lado estava a hipotecar o futuro, no sentido em que só queria uma coisa de humanidades, que seria jornalismo. E depois fazia muita confusão a ideia, pelo menos na minha altura, a ideia que passava é que humanidades tinhas que, nós dizemos, marrar muito. A parte de história, eu até gostava da parte de línguas, mas a parte de história e a parte mais chata... Não eras marrona? Não, nunca gostei muito de decorar as coisas. Era boa aluna, tirava boas notas, mas acho que consegui melhor isso em científico ou natural, porque era uma área que me despertava interesse e curiosidade do que se calhar em humanidades. Então quando chego ao 10º ano para escolher, havia aquelas consultas da psicóloga, como é normal, e ela viu que o meu perfil dava perfeitamente para uma coisa ou para outra, mas eu decidi, como só quero um curso daquela área, vou para científico natural. E assim foi, até ao 12º ano, se bem que no 11º eu comecei a pensar, o que é que eu quero nesta área?
e cheguei à conclusão que não Afinal queria de contas. nada, não queria ser enfermeira, não queria ser médica, não queria nada de especial naquela área, então percebi que com o jornalismo podia seguir jornalismo estando na mesma naquela área, fazendo depois o exame de português, então deixei-me estar. Aí a decisão começou a ser mais consciente para os meus pais, comecei a dizer que se calhar ia seguir jornalismo, mas acho também que eles só acreditaram quando eu entrei na faculdade, apesar de ter posto no concurso e ter posto logo essa opção para entrar aqui na Faculdade de Letras do Porto, acho que só depois se tornou uma coisa mais a sério quando eu entrei na faculdade. Ana, vamos ver umas imagens tuas e já voltamos à conversa. Imagens que de certeza te fazem recordar alguns dos momentos do Porto Canal, e vamos falar desses momentos com certeza mais à frente nesta conversa. Antes de chegarmos ao Porto Canal, tu passaste aqui por diferentes fases. Essa tua voz firme e que é muito apreciada foi também de certeza muito trabalhada na altura em que fazias rádio. Sim, foi a minha primeira grande paixão, por assim dizer, a nível profissional. Já quando andava na faculdade, o meio que mais me fascinava sempre foi a rádio. Ainda hoje continuo a gostar muito, não é por aí que agora estou, mas foi por aí que comecei. Na altura andava na faculdade e já percebia que gostava muito de experimentar e de fazer rádio. E foi isso que fiz, foi quando entrar para a faculdade perceber de que forma é que eu poderia já começar a ter um bocadinho de contacto com o meio, sem ser a nível profissional ou remunerado, mas sendo mais para aprender e para evoluir. Nesse sentido, conseguir trabalhar aos fins de semana para a Rádio Felgueiras, perto de Amarante, e consegui então estar ao fim de semana a aprender, abdiquei muito daquilo que eram os meus sábados, chegava à sexta-feira à noite do Porto, mas sábado de manhã levantava bem cedinho, na altura não tinha carta, portanto eram os meus pais que tinham que fazer a viagem, no início, pronto, algum custo, no sentido que eles tinham também que se levantar comigo de manhã cedo, e era, olha, hoje vais tu, mas valeu amanhã a pena, vais tu. valeu a sim, pena. Sim, acho que eles também sentem isso agora, se bem que naqueles sábados às vezes gostava um bocadinho de levantar cedo para me levar. Depois, pronto, tirei a carta e comecei eu a fazer o percurso sozinha. Mas sinto que aí aprendi muito, e muitas vezes quando me perguntam, como é que podemos fazer, eu aconselho sempre as pessoas a fazer isso, que é tendo a oportunidade ou criando essa oportunidade, porque eu penso que a faculdade não ensina tudo e o meio profissional é bom se nós tivermos um contacto desde logo cedo, porque eu sinto que quando cheguei à parte do meu estágio já estava um bocadinho acima de alguns colegas que não tinham feito nada, ou não tinham complementado a experiência universitária com a experiência profissional, e aí sei que aprendi imenso na Rádio Felgueiras. Rádio Felgueiras, mas depois seguiste para outras rádios? Sim, depois já profissionalmente, acabando o curso, tínhamos que escolher também o estágio e eu optei pela TSF, também aprendi imenso. Como é óbvio, toda a gente conhece uma grande rádio nacional. Eu fiquei na equipa aqui do Porto, fiz um pouco de tudo e sinto que aprendi muito do que é uma dinâmica de uma redação, aprendi muito o que é uma pessoa ser estagiário, mas não se sentir à parte, ir propondo coisas, fazendo parte da equipa, estando presente nas reuniões e depois fazendo alguns trabalhos que nós podemos fazer ou podemos ajudar a fazer e a acompanhar muitos daqueles jornalistas, e sinto que foi uma oportunidade de ouro para depois também conseguir o meu primeiro trabalho, que foi também em rádio, foi no Rádio Clube Português, e acho que foi essencial todo esse percurso que fiz de estágios nas rádios para depois conseguir começar a trabalhar no Rádio Clube Português, que foi de facto o meu primeiro emprego na área. No meio de tanta rádio, nunca paraste para pensar, bem, se calhar eu gosto muito disto, mas gostava de experimentar a televisão? Alguma vez te ia passando isso pela cabeça ou estavas fascinada com a rádio? Não, estava fascinada completamente com a rádio.
A televisão, eu sabia que a linguagem era muito parecida, sabia que muitas pessoas que acabam em televisão começaram em rádio. Tinha isso presente na linguagem, na forma de escrever, que é muito igual, mas não era um objetivo meu, vir para a televisão e fazer televisão. Se acontecesse, acontecia. E foi um bocadinho aquilo que aconteceu, porque mesmo antes de chegar ao Porto Canal, eu tive esse contacto com a televisão através de uma produtora que trabalhava com a RTPN, e eu comecei a fazer reportagens de televisão com eles, mas sempre paralelamente à rádio, sendo a rádio o meu trabalho principal. Depois fazia reportagens na área de desporto, foi também. E era uma paixão o desporto para ti? Eu vi isso de ti e não sabia que tinhas esse lado, ou que tiveste esse lado mais virado para o desporto. Desporto sempre gostei, sempre foi uma coisa que me habituei a ver. O meu pai treina as camadas jovens de futebol em Amarante, os meus irmãos sempre são mais novos e sempre praticaram desporto e futebol. Na escola sempre gostei do desporto, da educação física, não fazia questão de faltar e adorava ir às aulas, mas depois aprendi também na parte profissional a gostar do desporto. É uma coisa que eu gosto de ver futebol, sento-me a ver futebol e muitas vezes ia também ao estádio durante a faculdade, portanto sempre gostei dessa área. Surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na área, é um bocadinho diferente, mas nunca foi uma coisa que me assustasse. Eu trabalhei como correspondente da agência Lusa. Sim, na área de desporto, em que ao fim de semana fazia jogos, cheguei a fazer os jogos do Penafiel durante mais do que uma época, mas não foi uma coisa que me assustava, porque já estava familiarizada com a área, com a linguagem do futebol, e portanto não foi nada que me assustasse. Quando passo a fazer reportagens também de televisão, na altura da segunda liga de futebol para a RTPN, também não foi nada que me parecesse muito estranho, portanto, porque eu gostava. Foi aí que tiveste primeiro contato com a televisão? Já ouvias falar na altura do Porto Canal? Já ouvia falar do Porto Canal, confesso que via pouco na altura, mas estamos a falar de 2007, 2008. Portanto, foi logo no início também do canal? Também foi no início do canal. Já tinha visto algumas coisas, quando vim para cá, obviamente, já tinha visto algumas coisas, mas nessa altura ainda estava a começar o canal, não é? Também, e eu também, a minha primeira experiência de televisão era mais a nível de reportagem, não tinha propriamente que encarar a câmara, que eu acho que é uma coisa que é difícil e que depois até se aprende, portanto o trabalho era basicamente fazer reportagens e não ter que encarar a câmara, que eu acho que isso é o mais difícil. Conta-nos lá como é que foi, ou como é que surgiu a oportunidade do Porto Canal. Tu entraste em 2009. Eu entrei no início de 2009, exatamente. A oportunidade surgiu porque eu depois saí da rádio. Acabei o contrato, saí da rádio e fiquei só a fazer as outras coisas em paralelo. Ao fim também escrevias para... Sim, estava também na altura a escrever para uma revista de vinhos. Que saía com o Jornal Público. Então grande parte do meu tempo, acabando esse trabalho da rádio e também da produtora para as reportagens de futebol, eu passei a fazer o meu trabalho praticamente em casa para a revista de vinhos. Tinha que fazer as reportagens, obviamente, ir aos locais, mas tinha muito tempo livre. E eu tive assim mais ou menos 2, 3 meses. Eu comecei a pensar, ok, eu tenho que arranjar alguma coisa, arranjar um trabalho e procurar. E pensei, antes de esgotar todas as possibilidades aqui à volta, gostava de tentar perceber se aqui ainda há mercado. E na altura tinha uma colega que trabalhava cá e perguntei-lhe, olha, achas que eu posso ir entregar o currículo ao Porto Canal? E ela disse, acho que sim. Nunca tinha vindo cá, tinha sido o único sítio que ainda não tinha mandado um currículo, nem feito nada disso. Então, para não vir completamente às cegas, pediu-lhe se ela, na altura, falava com o diretor de informação, na altura era o Fernando Tavares, e se ele me receberia só para lhe entregar o currículo, dar uma palavrinha de circunstância. E assim foi. Vim um dia à tarde a entregar-lhe o currículo, achei eu que só vinha entregar o currículo. O que é certo é que mal eu lhe entreguei o currículo, ele disse, então vamos fazer uns testes de imagem. E eu aí fiquei um bocadinho assustada porque eu achei mesmo... Não bloqueei, mas... Tu não bloqueias, Rita? Quer dizer, algum dia vou bloquear, eu já bloqueei muitas situações, consigo normalmente dar a volta, mas na altura pensei, ok, eu vinha preparada para entregar o currículo, para dizer que estou disponível, se precisarem de mim, não vinha propriamente preparada para fazer testes de imagem. E ele disse, pronto, ok, vais para a sala de maquiagem. E eu fui para a sala de maquiagem sem saber minimamente como é que funcionava uma televisão a esse nível. Fui maquiada, fui penteada e ele disse, pronto, então agora vamos fazer uns testes. Eu, ok. Enfiou-me numa sala pequenina que nós tínhamos, que era uma sala de edição.
e eu fiquei fechada numa sala de edição, um repórter de imagem atrás da câmara, uma luz que eu não tinha noção que a luz faz imensa confusão, inicialmente virada para a minha cara. Ele deu-me um alinhamento que era o alinhamento do dia anterior do jornal e disse, pronto, tens aqui uma série de pivôs e então agora tenta lê-los. E eu, está bem, mas eu acabei de receber o papel, estou a ler uma coisa que não é minha, não sei muito bem se me vou safar muito bem. Não interessa, agora vê lá. 3, 2, 1, e eu li aquilo mais ou menos. Obviamente, algumas vezes tive que olhar para o papel, tive que... eu disse, bem, isto não está a correr nada bem. E eu tinha que me safar de alguma maneira. Então voltei a insistir na tecla de que estava a ler textos que não eram meus, coisas que não tinham sido escritas por mim, que eu acho que não é a mesma coisa quando estamos a ler uma coisa que é nossa. Já temos essa ideia. Então, e ele disse, ok, então vamos simular um direto. Imagina que estás em direto. E depois deu-me uma série de hipóteses e era um caso que na altura estava a acontecer num tribunal, tinha a ver com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Ele perguntou-me... Nunca mais se esquecem esses temas, não é? Esses pormenores não se esquecem, porque eu lembro perfeitamente que ele antes me disse, percebes alguma coisa de fogaças? É importantíssimo, afinal de contas, quem vem para o Porto Canal tem que perceber de fogaças. E eu acho que a minha sorte foi ter dito que não. Porque se não tinha dito que não, eu tinha que fazer o direto sobre as fogaças. E eu virei-me e disse... fogaças? Tinha havido um direto precisamente sobre a festa das fogaças. Daí ele me ter feito essa pergunta, que fazia sentido para aquele alinhamento. Sim. Mas eu disse, não, fogaças só percebo, só sei que é um bolo que se faz em Santa Maria da Feira, sim, que é muito bom, mas não percebo nada. E ele olhou para mim e disse, e deste julgamento? E aí já é uma área que eu me sinto mais à vontade, que é a informação mesmo à série. E disse-lhe que sim, e eles então, imagina que estás em direto à porta do tribunal e que aconteceu isto assim, 3, 2, 1, está a gravar. Obviamente eu usei aquelas muletas que toda a gente usa, que é, não ouvi bem a pergunta, e comecei então a descrever o caso, que por acaso tinha feito também na rádio, tinha acompanhado, portanto acho que então, sim, acabou por correr bem por isso. No final ele disse, ok, nós vamos ver como é que não é. Eu sei que saí do Porto Canal e fui pela circunvalação, na altura morava nas Antas e fui pela circunvalação até às Antas, e quando estava a chegar a casa recebi um telefonema dele, tinha passado 1 hora ou pouco mais, a dizer-me para passar cá na segunda-feira para falarmos melhor, que tinham gostado do que viram, e foi assim, comecei na segunda-feira a seguir. Ana Rita, nunca imaginei que falasses tanto. Estamos quase a chegar ao final. Eu falo muito. Isto é um choque para a minha pessoa. Isto está rouca. Eu acho que esta cadeira, afinal de contas, é muito confortável. Vamos ver algumas imagens essas que mostram que a seguir àquele teste de imagem, tudo aconteceu para a Ana Rita aqui no Porto Canal. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Porto Alive de verão. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana, assim como tu. Boa tarde, bem-vindos ao Fórum do Porto Canal. A receita fiscal do Estado caiu mais de 20% em 2008 e o Estado perdeu ainda menos 3 mil milhões de euros nos primeiros 5 meses deste ano. Boa noite, sejam bem-vindos ao Especial Informação, onde ao longo da próxima hora vamos falar da introdução de portagens das SCUT do norte do país. Sejam bem-vindos ao Jornal do Norte. Revolução nas autarquias em 2013 com a nova lei autárquica. 149 presidentes de Câmara atingem o limite de mandato. Bem, consegui agora perceber que tu aqui no Porto Canal já mudaste muito de imagem. Muito de imagem. Olha, mas nos breves minutos que nos restam há aqui coisas que eu não quero falhar. Primeiro, o teu grande salto neste canal foi, sem dúvida, o Porto Alive Verão. Foi o teu projeto mais difícil que tiveste entre mãos. Sentiste bem a fazer aquele programa? Mais ou menos. Acho que foi... Mas não que foi o mais difícil que puderam... Foi mais difícil. Não que eu tivesse muitas dúvidas que não queria fazer aquilo. Mas se eu as tivesse, tinha tirado todas as dúvidas nessa altura. Pois, eu resguardei-me ao máximo no programa.
muito com a ajuda de Ricardo, obviamente, em que ele fazia tudo o que fosse menos informativo, e eu fiquei mesmo com aquelas partes muito informativas, mas percebo que não tem muito a ver comigo. Obviamente o programa tem também um caráter informativo, com temas que interessam às pessoas, mas não é por ali a minha onda. Acho que está muito bem entregue nas E eu também acho que a informação está muito bem entregue nas tuas. Olha, eu não posso deixar de falar, e isto seria um erro da minha parte, 25 minutos à conversa contigo, e acho que tenho que destacar aqui características de trabalho que eu que não trabalho na tua equipa, acho que são notórias, e toda a gente que entra neste canal se apercebe facilmente. Tu tens uma capacidade de trabalho e um espírito de sacrifício e entrega que é surpreendente. Tu fazes coisas, e muitas coisas ao mesmo tempo, e bem feitas. E isso já percebi que veio desde o tempo em que ao sábado de manhã tinhas de te levantar para ir para a Rádio Felgueiras. Afinal de contas, Rita, achas que tu, com 28 anos, neste momento apresentas o jornal, és coordenadora de informação, isto onde é que vai parar? Porque tu és muito nova. Não sei, eu acho que essa questão da capacidade de trabalho, acho que todos conseguimos fazê-lo, basta ter vontade e fazer aquilo que gostamos. Admito que tenho aquela facilidade em estar a ouvir o que é que está a dizer uma pessoa, a escrever os meus textos ao mesmo tempo, e isso é bom e é mau ao mesmo tempo, porque às vezes também é preciso abrandar um bocadinho. Mas eu acho que não sou eu só que sou assim, há muita gente assim, é preciso ter vontade e fazer aquilo que gosta, e certamente tu também tens que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, além do teu programa diário. Eu acho que o gostar é a peça determinante. O futuro, é como te digo, eu detesto fazer planos, e quando digo detesto mesmo, se me perguntarem o que é que eu vou estar a fazer daqui a meio ano, eu não sei, porque eu gosto de deixar todas as possibilidades em aberto. Gosto muito de me sentir independente, de não me trair a mim própria, que eu acho que isso é o pior, e sinceramente estou bem, mas se algum dia me sentir mal, gosto de me sentir livre para poder tomar as minhas escolhas. Acho que isso é o mais importante. E esta é uma resposta de uma boa moça de Amarante com 28 anos. Estamos a terminar, e há uma pergunta que eu faço sempre a todos aqueles que passam por aqui neste mês de setembro. Afinal de contas, o que é que significa o Porto Canal para ti? Significa muito, significa uma grande escola de trabalho, significa o companheirismo com muitos dos jornalistas que todos os dias trabalho, e não só jornalistas, mas toda a equipa do Porto Canal. Significa muita entrega, porque dou muito de mim, o canal deu muito, mas eu também acho que corresponde, acho que está de igual para igual, acho que dou muito também ao canal. Acho que é uma equipa coesa, uma equipa que tem vontade de trabalhar. Portanto, significa um bom começo da minha carreira. Quero acreditar que estou no início. O futuro, obviamente, se passar por aqui, não deixa de ser o início. É o início espero eu, de uma boa carreira, como tem sido até aqui. Portanto, Ana Rita Bastos, eu acho que os nossos telespectadores ficaram a conhecer um pouco melhor esta cara que, de certeza, já vos informou sobre muita coisa do que se passa na região norte, mas também no país. A essência da rádio, prova disso é que não há fotografias da Ana Rita. Isto, para fazer estes clipes com fotografias, isto foi um 31 descomunal. Portanto, não tiro muitas fotografias. O quê? Não tiras? Não gostas? Que agora vou começar a tirar mais fotografias. Portanto, fica essa a promessa aqui neste final desta grande conversa. Muito obrigada, Ana, por esta conversa. Mas vamos seguir, porque o tempo está a ficar curto. Ainda temos mais uma grande conversa com outra cara da informação. Vamos agora conversar com Carla Ascensão.